Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti agora, meu Pai. Neste momento estamos aqui para dar início a esta live. Mais uma vez confessamos, ó Pai, a nossa inteira dependência do Teu Espírito Santo. Perdoa, Pai, nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, aquilo que fazemos de desagradável aos Teus olhos. Estende as Tuas mãos de misericórdia, Pai amado, de poder, de benignidade, de amor sobre nossas vidas. Estende as Tuas mãos, torna nossas mãos, nos segura, Pai amado. Toda honra e toda glória, todo louvor, toda adoração nesta live pertencem a Ti, somente a Ti e a mais ninguém, que Tu és o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Pai, nos ajuda e abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo nesta hora, que estão dando a sua atenção a esta palavra, para que sejam também abençoados e edificados na Tua presença, na Tua palavra, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome poderoso do Senhor. Vamos dar início aqui no nosso louvor de hoje, fundamento do louvor, que é o nosso fundamento do momento. Estamos ministrando sobre os fundamentos do reino. E hoje, nesses dias, estamos falando sobre o fundamento do louvor. Falamos da adoração e agora do louvor, em nome do Senhor Jesus. Já ministrando muitas coisas aqui, mas sempre tem alguma coisa mais para ministrar, porque o assunto é muito vasto, é muito grande, e a Bíblia é um livro de louvor, é um livro de adoração, Nós terminamos na sexta-feira falando sobre a adoração que traz a atmosfera espiritual à terra. Os homens começam a louvar, se o louvor realmente é aceito pelo Senhor, se o louvor realmente é no padrão bíblico, no padrão de santidade, no padrão estabelecido por Deus, esse louvor sobe até a presença de Deus. Ele ouve e responde, e a resposta dele é fazer com que a atmosfera celestial, o ambiente celestial, venha até nós. Aliás, ele traz a atmosfera desce na terra onde estão louvando, e essa atmosfera, ela estabelece um ambiente. Quando estabelece um ambiente de adoração, de louvor, olha que coisa interessante, a atmosfera celestial desce, entra no ambiente, cria o ambiente na comunidade onde estão se louvando ao Senhor, e esse ambiente vai formar o quê? Vai formar a cultura daquilo que está sendo cantado, falado, ministrado, ensinado. Então, o louvor sobe, a atmosfera celestial desce, e aí cria-se o ambiente, e o ambiente então produz a cultura do reino. A cultura do reino, ela não é produzida pela sabedoria humana. A cultura do reino é produzida por aquilo que vem lá de cima para nós. Nós somos instruídos, orientados, ensinados, ministrados por todo o ensino, toda a sabedoria que desce do alto para nós. Se você quer ser edificado na presença do Senhor, não adianta você fazer um curso de medicina. Se você fizer um curso de medicina, que é um curso secular, um curso muito bom, você, depois de 7, 8, 9, 10 anos, você será um excelente médico. Você estudou para aquilo, então você vai ser um médico. Se você vai fazer direito, é a mesma coisa. Passa alguns anos na universidade e vai se tornar um bom advogado. Mas no reino de Deus, a nossa formação não é secular, não é humana. Ela é espiritual. E aí a gente tem que aprender certas coisas na Bíblia, Precisamos entender na Bíblia. Você não pode entender a Bíblia se não entender segundo aqueles 4 passos que tem lá, as 4 dimensões, Você, para entender a palavra de Deus, você tem que entender a partir das quatro perspectivas, ou dimensões para você estudar. Não adianta, se você não partir dessas 4 premissas, você não vai entender nunca. O que é? Você, para entender a palavra de Deus, para conhecer a Bíblia, para estudar a Bíblia, você tem que ver essas 4 dimensões. Com essas 4 dimensões, fica fácil para você entender. Número 1, a cultura. Se você não entender a cultura hebraica, a cultura judaica, a cultura que nos produziu a Bíblia, a cultura que nos entregou Jesus Cristo, a cultura que nos deu a sabedoria sobre o Senhor, você não vai entender nada, porque você vive do lado ocidental. Nós estamos no Ocidente, o povo de lá está no Oriente, e a cultura deles é uma cultura oriental. Então você, para conhecer a palavra, você precisa estudar também a cultura hebraica, a cultura judaica, que foi a cultura que produziu a Bíblia e nos entregou Jesus Cristo, nos trouxe Jesus Cristo. Então,
tem que conhecer a cultura hebraica. Não adianta tentar entender lá o significado lá, os acontecimentos lá, a história de lá, todos os fatos acontecendo lá, os milagres, com um pensamento ocidental. Não, você tem que se inteirar, tem que ingressar, tem que mergulhar na cultura hebraica. Segundo, tem que ver o contexto histórico, a história. E quando eu falo história, você tem que entender em paralelo a história da humanidade e a história dos judeus, né? A história dos judeus influenciou grandemente toda a história do planeta. Você não pode dizer que não foi assim, porque foi. Outros países não influenciaram tanto quanto eles, porque eles influenciam o planeta desde que ele foi estabelecido por Deus em Canaã. Desde aquela época que eles passaram a influenciar, e influenciam até hoje, né? Então tem uma história da humanidade e tem uma história dos judeus. E você precisa compreender a história da humanidade e também a história deles, né? Terceiro, o idioma, a língua. Você precisa compreender uma coisa interessante. O idioma hebraico, a palavra hebraica, a língua hebraica, ela é completamente diferente das demais línguas. Ela tem uma estrutura completamente diferente, porque foi uma estrutura estabelecida por Deus para escrever a Bíblia, para dar as informações, para conversar, para fazer se entender pelo seu povo. Então, você vai, quando começa a estudar hebraico, você vê que cada palavra, cada letra tem um significado que é completo em si mesmo. Por isso que as palavras têm um significado tão profundo que às vezes de uma palavra surge uma história. É uma coisa impressionante, uma coisa maravilhosa. Então, precisa também conhecer o idioma. Aí você vai dizer, mas estudar hebraico é muito difícil. Não tem nada difícil, não é nada difícil. É mais fácil estudar hebraico do que estudar inglês. É mais fácil estudar hebraico do que estudar espanhol, né? Talvez você estudando hebraico, você vai aprender rapidamente, espanhol vai demorar anos e anos. E em quarto lugar, conhecer o país, Israel. Israel também é um país completamente à parte, diferente dos outros, né? A forma de vida deles, onde eles estão vivendo ali, aquele pedaço de terra que tem ali, é um pedaço que todo dia se produz história. Todo dia há informação nova ali, os fatos bíblicos, né? Os fatos messiânicos aconteceram ali e na volta de Jesus Cristo também vão acontecer ali. Então você veja a importância de Israel, daquele país, para o mundo. Influenciou no passado, porque quando o Filho de Deus veio à Terra, foi lá que ele se estabeleceu, porque ele era judeu, tinha que estar lá. O único país para onde ele foi, fora de Israel, foi o Egito. Assim mesmo ele era criança quando os pais tiveram que fugir, quando o anjo orientou para fugir, Jesus Cristo foi levado para lá para ficar oculto até Herodes morrer. Depois ele voltou. Então, pastor Jesaías, grande amigo meu também, está dizendo, aprendi o hebraico e não consegui aprender o inglês. Muito bem, Jesaías, você está confirmando a minha palavra, graças a Deus, né? Deus te abençoe, meu amigo. Então é isso aí. Então, Jesus Cristo estava lá em Israel e quando voltar também vai descer lá no Monte das Oliveiras. Jesus Cristo não vai, quando voltar à Terra, por mais importante que seja os Estados Unidos, por mais importante que seja a comunidade europeia, por mais importante que seja qualquer outro país, ele não vai descer em nenhum outro país, a não ser Israel, e está marcado que vai descer lá no Monte das Oliveiras, de frente a Jerusalém, de frente aos muros de Jerusalém. Ele vai descer lá, quando ele descer, vai haver um terremoto e vai entrar na cidade pela porta dourada, que está fechada até hoje. Não sei se você se lembra quando essa porta foi fechada, se lembra da última Páscoa que Jesus passou na terra, né? Quando o cordeiro era levado para dentro do templo para ser sacrificado, Jesus entrou atrás do sacerdote que levava o cordeirinho nas costas, e Jesus entrou montado no jumentinho, né? Depois que Jesus entrou, a porta se fechou. E quando a porta se fechou, ela foi lacrada, foi fechada definitivamente. Jesus foi a última pessoa a entrar por aquela porta, a porta que dá de cara com o templo, de frente com o templo. E a Bíblia diz, já estava profetizado que ela seria fechada pelo profeta Ezequiel, se não me engano, e a Bíblia diz que aquela porta se aberta, que é por lá que ele vai entrar novamente. Ou seja, ele foi o último a entrar naquela ocasião, e vai ser agora o primeiro a entrar quando ela se arrebentar toda com o terremoto. Coisa linda e coisa maravilhosa, né? Então, você precisa ter essas 4 dimensões para entender a palavra, né?
a cultura, a história da humanidade de Israel, a língua, o idioma e o país também. Então aí você vai começar a entender. Então, quando nós estamos falando aqui de louvor, da manifestação do louvor, da prática do louvor, você também precisa conhecer certas situações, certas coisas da cultura judaica, né? Então precisa entender bem isso. Quando nós falamos aqui de louvor, terminando falando da atmosfera, vendo que a atmosfera desce, né? Vou repetir, a atmosfera desce, cria um ambiente. Onde tem uma atmosfera, sempre terá um ambiente. E no ambiente é que se forma a cultura. Quando eu falo de ambiente, eu vou te dar um exemplo. Se uma criança nasce, quando a criança nasce, ela ainda não tem ainda o seu caráter formado completamente, porque é o ambiente que vai formar o seu caráter. Se você pega uma criança que nasce, leva essa criança para uma família muito educada, muito rica, de um padrão de educação muito bom, e você leva para essa família criar essa criança vai criar de acordo com o padrão daquela família. Aquele ambiente daquela família vai formar o caráter dele. Ele vai ser formado ali, em todo sentido. Se você pegar uma criança que nasceu no Brasil, recém-nascida, você levar para o Japão e der para uma família japonesa criar, essa criança, mesmo tendo nascido no Brasil, sendo criada num ambiente japonês, numa família japonesa, ela vai falar o idioma japonês, vai ver a cultura japonesa, vai se comportar como japonês, embora sendo brasileira. Mas o ambiente foi levado para lá. Então o ambiente é que vai formando tudo isso, formando caráter. No nosso caso aqui, no reino de Deus, quando você está no mundo, você tem a formação do ambiente do mundo. Você tem aquele ambiente mundano. Você fala a palavra de baixo escalão, você tem o espírito mundano, de vingança, de anarquia. Você tem todo o ambiente do mundo está dentro de você. Quando você se converte e entra para o reino de Deus, não estou dizendo entrar para uma igreja, não estou dizendo entrar para uma religião. Estou dizendo, você se converte e entra num ambiente onde se ministra o reino de Deus, aí você está entrando num ambiente que vai alterar, modificar, transformar o seu caráter. Ou seja, você agora está num ambiente celestial, que a atmosfera celestial desce pela palavra, pelo louvor, pela adoração, pela ministração, pela oração, pelo batismo do Espírito Santo, pelos frutos do Espírito, pelos dons espirituais, pelos ministérios. Tudo isso está dentro da atmosfera celestial que estabelece o ambiente. O ambiente de reino vai te formar como sendo um cidadão do reino. Uma das coisas que tem dentro dessa atmosfera, desse ambiente, é o louvor e a adoração. E aí você então passa também a entender o que é o louvor e a adoração e passa a se comportar como cidadão que louva e adora o Senhor. Estou dizendo isso porque essa atmosfera foi feita para isso. Ela é trazida pelo louvor. E o louvor, então, bem feito, louvor sério. Não é louvor, não é só cantar, não. Vou cantar e vai descer. Não. É cantar com santidade, com correção, com retidão, com caráter, com temor a Deus, buscando o Senhor de todo o coração. Então, isso acontece. Uma coisa que nós devemos entender, quando Davi estava organizando, nós ministramos na sexta-feira, na última live. Está lá, né? Davi organiza o louvor para o reino de Salomão. Foi Davi que organizou, não foi nem Salomão, foi ele. Davi, pouco antes de morrer, ele organizou, chamando 24 mil soldados para a construção do templo, operários, todos eles adoradores, todos eles levitas, 24 mil, chamou mais 6 mil para serem juízes e governadores, chamou mais 4 mil para serem porteiros, trabalhadores de todas as áreas, e chamou mais 4 mil para serem adoradores e ficar louvando o tempo todo. Eles não podiam ficar fora, tinham que dormir no templo, porque enquanto os trabalhadores, porteiros, juízes, trabalhavam durante o dia e descansavam à noite, o pessoal do louvor não descansava, eles se revezavam. Então aqueles 4 mil, não foram 4 mil levitas que foram chamados para o louvor e adoração, eles trabalhavam dia e noite. E quando o pessoal estava na obra trabalhando, botando os blocos, as pedras, o concreto, né, os marceneiros, pedreiros, engenheiros, enquanto estavam lá, os levitas estavam adorando a Deus, estavam louvando ao Senhor. E à noite, quando todo mundo dormia, já tinha lá uma equipe louvando. Ou seja, a construção do templo durou cerca de 7 anos, e daqueles 7 anos houve louvor o tempo todo.
Olha que coisa impressionante. 7 anos louvando sem parar, porque eram 4.000 se revezando o tempo todo, era escala de serviço, igual já de militar no quartel, né? De dia, de noite, toda hora. E depois que construiu o templo, aí Salomão continuou com louvor e adoração. Mas o que me chama a atenção aqui é para uma coisa interessante. É porque, comparando com a igreja de hoje, nós vamos observar uma coisa interessante. Na igreja hoje, os pastores, os líderes, costumam indicar, nomear um irmão, uma irmã, alguém lá, uma pessoa da igreja que entenda de louvor, que toque, que cante. Normalmente bota alguém que toque, cante, como dirigente do louvor. Esse aqui é o nosso dirigente do louvor, esse aqui é o nosso dirigente da oração, esse aqui é o nosso dirigente da adoração. Mas olha que coisa interessante. Eu vou ler para vocês aqui, vou mostrar uma coisa impressionante que está dentro do trabalho que Davi fez lá no reino de Israel, quando estruturou, organizou todo o louvor do reino. É uma coisa profunda isso aqui. Eu vou ler para vocês aqui e vocês vão ver uma coisa interessantíssima hoje. Quando nós hoje perguntamos numa igreja quem é o dirigente do louvor, é o irmão fulano de tal, é a irmã fulana de tal. A questão toda, irmãos, impressionante que nós vemos aqui, é que o dirigente do louvor de uma igreja, a pessoa responsável pelo louvor e pela adoração na igreja, tem que ser o líder, tem que ser o pastor. O pastor tem que ser o líder. Não estou dizendo que ele vai deixar de lado as coisas que ele tem que fazer para ele estar lá dirigindo, cantando. Não. O responsável que estou falando o responsável. Ele que vai indicar, ele que vai dizer, ele que vai fiscalizar, ele que vai supervisionar o louvor que estão fazendo na igreja. Não é destacar alguém e deixar para lá, não. Tem que ser ele, porque o louvor é uma ideia, é um mito que acontece nas igrejas hoje, que as pessoas creem que o louvor é menos importante, que o louvor não é tão importante. É por isso que na maioria das igrejas, talvez na sua também seja assim, na maioria das igrejas, quando o culto começa, se o culto começa às 7 horas, 6 horas, você observa que nem todo mundo está na igreja ainda. Você observa que as pessoas vão chegando ao culto durante o louvor. Eles não vêm para o começo, eles vão chegando aos poucos, porque na cabeça deles o louvor é para preparar para a palavra, que o louvor é para encher o tempo, preencher o tempo. E na verdade não é isso. Tem pastores até que chegam a dizer, quando pegam a Bíblia, irmãos, vamos chamar nosso pregador, porque agora vai chegar o momento mais importante do culto, que é a palavra. Irmão, quem foi que inventou isso? Quem foi que disse isso? Quem foi que disse para você que tem momento mais importante ou menos importante num culto? Que mito é esse? Isso está na palavra. Isso é invencionice. O culto é todo importante, desde o começo até o final. O louvor é importante, a oração é importante, a oferta é importante, a palavra é importante, tudo é importante, porque tudo é feito para Deus. Não tem uma coisa menos importante para Deus e outra mais importante para Deus. Você acha que o Senhor está sentado no trono? Eu vou esperar um pouquinho, porque agora está no momento do louvor, e o louvor não é tão importante. Calma, isso é mito, isso é coisa errada. O louvor é tão importante quanto a palavra e outras coisas mais. O louvor não é vou preparar para a palavra, não é nada disso. A palavra não precisa de preparação, a palavra já está preparada. Entenda isso, pastor, ninguém prepara nada para a palavra já está pronta, já está acabada, está perfeita, onde você ministrar, do jeito que você ministrar. É coisa impressionante isso. Mas nós achamos. Então, pode observar, no louvor tem meia dúzia de pessoas da igreja, depois vai chegando, até a hora da palavra. Parece que eles sabem a hora que o pastor vai pregar, ele chega perto da hora. Ou seja, a maioria das pessoas hoje não participam do louvor na própria igreja. Como é triste dizer isso, mas é verdade. Observe no próximo domingo, observe no próximo culto, observe se no começo da igreja não está vazia. Porque o certo seria chegar todo mundo antes e começar na hora certa, mas com toda a igreja presente. Mas não, eles desprezam o louvor. Eles acham que não é importante, mas é importante. Vamos lá, vamos continuar. Então, por isso que eu estou dizendo, o responsável pelo louvor tem que ser o líder da comunidade, o líder da igreja, o pastor principal da igreja.
É ele que tem que chamar a atenção, é ele que tem que exortar, é ele que tem que dizer, pessoal, louvor, 6 horas começa o culto, vocês têm que chegar aqui meia hora antes, orar e começar o trabalho na hora certa. Tem que chamar a atenção da igreja. Meus irmãos, vocês estão chegando atrasados, vocês estão deixando o louvor de lado, vocês estão menosprezando o louvor do Senhor, vocês não estão aqui adorando o Senhor. É por isso que quando vocês ouvem a palavra não produz nada na vida de vocês, porque o coração de vocês não está de acordo, não está conectado, não está ligado no Senhor. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Isso não é. Acaba com esse negócio de menos importante e mais importante. Acaba com esse negócio de não dar ênfase ao louvor. Tem que dar ênfase. Às vezes o Senhor vai usar alguém durante o louvor, durante a adoração. Mas tem uma coisa mais profunda que eu vou dizer aqui ainda. Estou dizendo que o dirigente tem que ser o líder. Ele pode até botar um auxiliar. Você toma conta do instrumento, você limpa o instrumento, você organiza aí, ensaia, mas ele tem que ser o chefe, o líder, né? Porque quando ele não é o líder, ele bota alguém para dirigir, uma pessoa que não tem a responsabilidade que deveria ter. Aí você nota o que acontece nas igrejas. Nas igrejas tem um louvor bonito, abençoado, e de repente, só porque se converte aí um tocador, um guitarrista, um baterista, um trompetista, um organista, se converte, vai para a igreja, e como ele é muito bom no mundo, como ele é maravilhoso, está muito bem lá no mundo, aí quando chega na igreja, fica todo mundo batendo papo, se converteu um grande guitarrista, esse guitarrista aqui é o melhor guitarrista aqui da nossa cidade, ele se converteu na nossa igreja. Logo no domingo seguinte já querem colocar ele no louvor. Que é isso, irmão? Que conversa fiada é essa? Só porque o camarada é excelente guitarrista, se converte no domingo seguinte você já quer mandar ele tocar na igreja? Ele vai ter que passar pelo discipulado, ele vai ter que aprender Bíblia primeiro. Antes de começar a louvar e a tocar, ele vai ter que aprender o que é louvor e adoração na igreja, porque louvor e adoração não é a mesma coisa que cantar pagode no mundo, não é tocar no mundo. Louvor e adoração é diferente, ele tem que estar com o espírito preparado, com a alma preparada, ele está com o coração voltado para o Senhor, ele tem que ser discipulado primeiro, ensinado primeiro a se tornar um cidadão do reino, para então se tornar um adorador, um louvor. Olha que quando Davi chamou o pessoal para trabalhar, para ser porteiro, para ser do louvor, para ser governadores e juízes, ele disse assim, eu quero só os levitas. Só os levitas, e ainda diz o seguinte, levita de 30 anos para cima, e outra coisa, eu não quero nenhum levita com problema. Levita que tem problema com qualquer situação aí de pecado, não quero. Eu só quero aqueles que realmente estão andando na presença do Senhor. Ele exigiu isso. Por isso separou 38 mil, a Bíblia diz, contados cabeça a cabeça, foram escolhidos a dedo. Não foi chamar um bando e aparecer, não. Um por um foi sendo verificado. Bem, vou ler para vocês aqui a responsabilidade do louvor no tempo de Davi. E hoje nós não fazemos na igreja. 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 6, é isso mesmo. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos, olha aqui, separou os filhos, guarde bem essa palavra, os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, com símbolos e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do ministério. Dos filhos de Asaf foram Zacur, José, Netanaías e Azarela. Filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei. Olha bem a expressão, se você entendeu. Vou repetir aqui só a expressão. Os filhos de Asaf, fulano, disse o nome dele, a cargo dele, debaixo da orientação dele, de Asaf. Asaf era o pai, eles eram os músicos, mas eles só cantavam e adoravam debaixo da autoridade, da paternidade de Asaf. Ou seja, dentro do louvor também tem a paternidade que nós estamos estudando aqui. É uma coisa impressionante. Paternidade no louvor. O louvor tem paternidade. Quem está ali tem que ter paternidade. Por isso que ele disse, o pastor, o líder, é o responsável, o apóstolo, o profeta, seja lá quem for que dirige a igreja, ele é o responsável, ele tem que dar uma paternidade especial para quem toca. Que coisa maravilhosa isso. Mas veja bem, Asaf, eram seus filhos que tocavam, estavam a cargo dele, debaixo da responsabilidade dele. Qualquer erro, qualquer situação difícil, qualquer furo que acontecesse, o Asaf seria chamado a atenção. Não seria o filho errou.
O filho largou o ministério, ou foi dar uma volta pela cidade, se envolveu com uma prostituta, aconteceu qualquer coisa qualquer. Asaf ia ser chamado da responsabilidade, porque todos estavam debaixo da paternidade dele. Ele era o responsável. Tremendo isso. Só que tem um detalhe. E Asaf, ele estava sem paternidade sobre ele? Olha o que diz o restante do versículo. Vou ler novamente para você entender o contexto todo. Dos filhos de Asaf, filho dele, Zacur, José, Netanaías e Assarela, filho de Asaf, a cargo dele, debaixo da responsabilidade dele, que profetizavam debaixo das ordens do rei Davi. Ih, rapaz, isso é muito forte. Pergunta, eu estou dizendo aqui que o responsável na igreja deveria ser o pastor. O pastor não pode delegar esse cargo para ninguém. O pastor de qualquer igreja, quando Deus tiver que cobrar sobre a responsabilidade do louvor, sobre o caráter do louvor, sobre a qualidade do louvor, é o pastor que Deus vai cobrar. É o líder que Deus vai chamar. Por que o louvor da sua igreja não está direito? Por que ele não está certo? Porque aqui está dizendo que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Então a pergunta é a seguinte: quem era o responsável pelo louvor, né? Na sinagoga, no templo, em qualquer lugar que estivesse lá? Quem era o responsável pelo louvor no reinado de Davi? O responsável era Davi. Davi era o responsável, por isso que ele organizou, porque ele sabia que a responsabilidade dele. O rei não era só para fazer guerra, não. O rei não era só para comprar cavalo, não. O rei não era para governar o povo, não. O rei também era o responsável por isso. Isso é uma coisa impressionante. Eu não vou nem me aprofundar nesse assunto aqui agora, né? Porque esse assunto aqui ele vai longe, mas vai longe quando eu te mostrar outros reis e outros profetas, né? Principalmente quando chega no tempo de Jezabel. Jezabel conseguiu perverter o coração de Israel acerca de Baal, né? Fez com que todo mundo fosse adorar Baal. Mas olha que coisa interessante. Não vou entrar nesse assunto aqui não, só para lembrar. Lá na adoração a Baal, lá quando Jezabel fez a cabeça dos judeus para adorar Baal, afastando de Deus, lá também tinha um louvor e adoração, e a responsabilidade era dela. Foi por isso que ela conseguiu dominar, fazer a cabeça, transformar, perverter o coração de tanto judeu naquela época, porque ela sabia que a responsabilidade do louvor e da adoração era dela. Ela controlou isso e controlou tudo. É tremendo esse negócio, é muito forte. Davi era o responsável por todo o louvor. Era Asaf, era Gedutum, era Emã. Não, eles estavam debaixo da ordem de Davi. Foi Davi que os escolheu, foi Davi que os nomeou, foi Davi quem comandava. Eles obedeciam a Davi. Então eles cuidavam lá dos filhos, tocavam com eles, mas todo mundo profetizava debaixo, sob as ordens, sob o olhar do rei Davi. Vamos lá, tem mais aqui, não parou não. Quanto a Gedutum, outro líder. Quanto a Gedutum, os filhos dele, Gedalias, Geri, Jesaías, Razabias e Matias. Seis filhos, a cargo de seu pai. Os de Gedutum também estavam sob a responsabilidade dele, a cargo de seu pai. Gedutum, o qual profetizava com a harpa, louvando e dando graças ao Senhor. Veio outro. Quanto a Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbecasa, esse é difícil, Maloti, Oti e Maziote. Todos eles eram filhos de Emã, o vidente do rei, o profeta do rei. Nas palavras de Deus, para exaltar o seu poder, porque Deus dera a Amã 14 filhos e 3 filhas. Todos estavam debaixo da geração de seu pai. Olha o que diz o versículo. Todos estes estavam sob a direção do seu pai. Ele era o líder de louvor, porque louvor é o seguinte: sempre tem que ter alguém, sempre tem que ter um líder, sempre tem que ter a paternidade, sempre tem que ter alguém para dirigir, para liderar. Não é uma bagunça, não é um tumulto, não é uma escola de samba, não é, aliás, a escola de samba também tem líder, não é um bloco de rua, não. É uma coisa muito bem estruturada e organizada. Todos estes, os 14 filhos e 3 filhas, todos estavam debaixo da direção de seu pai para a música na casa do Senhor. Para a música na casa do Senhor, ele comandava com saltérios, símbolos e harpas. Para o ministério da casa de Deus, e Asaf, Gedutum e Emã estavam sob as ordens do rei. Foi o que eu falei. Eles governavam seus filhos cantavam com ele, ensaiavam com ele, cuidavam dos instrumentos com ele, limpavam o instrumento, cuidavam dos instrumentos.
E todos eles só faziam o que o pai mandava, porque o pai era o líder dele, era a paternidade no louvor deles. E aí no final diz assim, e todos eles, Asaf, Gedutum e Emã, os pais, que tinham seus filhos, estavam sob as ordens do rei. O rei era o responsável pelo louvor. Não era ninguém designado para lá ou para cá, ele que era responsável. Está no meu Primeiras Crônicas, capítulo 25. Mas hoje a gente não vê nada disso. Você vê cada um dirigindo lá, cada um falando, cada um dando uma ordem, cada um dizendo uma coisa. E aí a situação fica complicada porque perde a noção da santidade, da responsabilidade, né? do jejum, da oração, da consagração, né? Do temor a Deus, da conexão com o Senhor, né? Você às vezes vê uma coisa interessante em algumas igrejas. Interessante, não estou aqui criticando a igreja, mas não. Mas você vê que na hora que o pastor da igreja está pedindo as ofertas, tirando as ofertas, os dízimos, a coleta da igreja, quando é um diácono que vai com a sacola, que vai com a salva, ele nunca vai em cima do púlpito tirar a oferta do pessoal do louvor. Por que será? Por que será que o pessoal do louvor acha que está isento de dar oferta? Por que será que o pessoal do louvor acha que está isento do dízimo? Por que que eles não descem do púlpito para lá e me dar oferta no gasofilácio quando é gasofilácio? Porque nessa hora começa a tocar, eu fecho os olhos. Eles também são parte do culto, eles também são servos de Deus, eles também estão ali sendo alimentados pela palavra, eles também estão como ovelhas ali, como qualquer pessoa. São privilegiados, todo mundo louvor, tudo bem, mas não estão isentos de nada não. Tem que comparecer também, tem que ofertar também. Deixa eu dar um pulinho aqui rapidamente, por aqui posso encerrar, porque eu queria falar ainda nessa mesma direção, sobre a questão do louvor perfeito, né? Louvor perfeito, porque existe um momento do louvor em que ele tem que realmente estar numa conexão perfeita com o Senhor. Eu vou até aqui ver se o meu versículo está aqui, que eu tinha separado, está por aqui, capítulo 8 de Salmos, né? Daqui a pouco eu acho aqui, está aqui. Está aqui. Salmo capítulo 8, versículo 2. Quando Jesus Cristo estava na terra, estava caminhando, pregando, curando, né? Realizando seus milagres. Você sabe que os milagres de Jesus Cristo eles são divididos em duas categorias. Os rabinos, né? Os estudiosos, os sacerdotes, eles classificaram os milagres acontecidos no tempo de Jesus Cristo em duas categorias. Uma categoria os milagres comuns, né? Curar um cego, né? Curar dor de cabeça de alguém, fazer o coxo andar. Tudo isso aí eram milagres que qualquer pessoa temente a Deus, que amasse ao Senhor, que andasse na presença de Deus, o rabino, o sacerdote, o profeta, o apóstolo, o pastor, qualquer um fazia um milagre desse, né? A mulher do fluxo de sangue, qualquer um podia curar uma pessoa dessa, né? Porém, tinha outra classe de milagres que ninguém poderia fazer a não ser o Messias. Isso é impressionante, né? Então tem os milagres messiânicos que só Jesus podia fazer, e tinha os milagres comuns que qualquer um temente a Deus poderia fazer, né? Então ele andava por aí ensinando e tal. E aí um dia ele estava num determinado lugar, em Jerusalém, e houve lá um tumultozinho de umas crianças que estavam lá por perto. E as crianças, quando viram Jesus, se alegraram e começaram a gritar, né? Começaram a dar Baru, Baru, Baru Hashem, Baru Hashem, Baru, Baru, Baru Hashem. Começaram a gritar, né? Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, bendito seja, bendito o rei do nosso pai Davi. Começaram a gritar, né? Essa expressão Baru Rabá Hashem. E aí o pessoal, os discípulos, né? Acharam que eles estavam incomodando, né? Fazendo bagunça, né? Tem que deixar o mestre pregar, tocar. Só que Jesus não gostou muito disso. Senhora, não chama a atenção das crianças, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais que assim fazem é o reino dos céus, o reino de Deus, né? Ele não estava dizendo que das crianças que vai ser feito o reino, não. Ele disse que dos tais que assim se comportam como crianças, será feito o reino. Isso é muito bonito, né? Muito interessante, porque ao chamar a atenção das crianças, tentar chamar a atenção das crianças, os discípulos acabaram tendo uma lição, receberam uma lição da parte dele. E ele então vai chamar as crianças, quando alguém foi perguntar, escolheu o reino de Deus, é de criança, é de homem e tal. Ele pegou uma criança, colocou na frente dele e disse, ó, o que eu quis ensinar para vocês é que aquele que não tiver um comportamento como dessas crianças, não vai entrar no reino de Deus.
Porque o reino é de louvor perfeito. O louvor do reino é perfeito. Aí ele vai e cita o salmo para os discípulos, ele cita o salmo número 8, no versículo 2, que diz assim: tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Peraí, que coisa interessante aqui. Tu ordenaste força. Então o louvor também tem força. Então o louvor também tem poder. Eu já cansei de mostrar isso aqui. Nós estamos aqui, acho que hoje na 8ª live de louvor. Eu já cansei de falar isso aqui. Quando Gideão foi para a batalha louvando, quando Josué entrou em Jericó com os sacerdotes dando a volta em Jericó louvando, quando Josafá foi lutar também com os inimigos, botou o pessoal de louvor na frente dos soldados, louvando. Então louvor tem força, louvor é de guerra, louvor tem, né? Louvor é importante, é poderoso, tem força no louvor. Só que aqui está dizendo que ordenaste força na boca dos pequeninos. Que coisa interessante. Eu cheguei à conclusão, irmãos, a conclusão minha, de que uma criança, quando já tomou uma mamadeira, já trocou a fralda, está limpinha, não está sentindo dor, não está sentindo nada, está tudo bem, está tudo tranquilo, ela começa a chorar, eu acho que ela está chorando para louvar a Deus. Ela fica louvando a Deus com o choro dela, porque não sabe cantar, não sabe falar, mas sabe chorar. Da boca dos pequeninos, da boca das criancinhas, dos que mamam ainda, né, criança recém-nascida, tiraste, deste força para eles, por causa dos teus inimigos, para fazer calar a boca do teu inimigo. Louvor, irmãos, louvor perfeito, cala a boca do inimigo contra você. Aprende isso. É por isso que eu estou chamando a atenção da importância do louvor na igreja. Não relaxa com o louvor. Não faça um louvor displicente. Não fica esperando o pessoal chegar para fazer louvor. Começa na hora certa, chama o povo, pastor, você é o responsável. Exorta o teu povo a comparecer para o louvor na igreja. Todo mundo tem que comparecer. Manda eles chegarem na hora. Porque senão vai ser a mesma coisa. Toda igreja, quando começa o culto, na hora do louvor ainda está meia vazia. Não pode, tem que estar cheia. Tem que estar com todos os membros lá. O louvor é importante. E nunca mais diga em cima de um púlpito que agora chegou mais importante que a palavra. Não, o louvor também é importante. Não desqualifique o louvor, não deprecie o louvor, não diminua o louvor. É tão importante quanto a palavra. Vamos à frente. Então Jesus deu esse exemplo. E eu queria só dizer para vocês por que deu esse exemplo das crianças. Por que ele falou? Eu quero dizer para vocês 5 características que tinham naquelas crianças, das quais ele falou. Né? Número 1, quando ele falou da criança, ele falou da inocência. Uma das características das crianças é a inocência. As crianças vivem na fase da inocência, os pequeninos que mamam, então, tem inocência. O livro de Romanos, capítulo 16, ele diz que nós devemos ser excelentes, né, maravilhosos para fazer o bem e ser inocentes para o mal. Ou seja, você tem que ter muita força, muita excelência para praticar o bem, e para fazer o mal você não pode saber fazer o mal. Tem que ser inocente, não sabe fazer mal a ninguém. Tem que ignorar o mal. As crianças não sabem fazer mal. As crianças, até quando brigam uma com a outra, até quando tem um problema com a outra, daqui a 10 minutos está todo mundo bem, todo mundo alegre, sorrindo. Não são como os adultos que ficam ressentidos, magoados, que não querem mais falar com outra pessoa, tem malícia no coração. Criança não tem malícia, criança é inocente. Então, o louvor tirado, o louvor extraído, o louvor sacado de um coração inocente, ele já começa a ser um louvor perfeito. De um coração inocente. E coração inocente tanto pode ser de criança como pode ser de um adulto. Depende da forma como você vive e depende principalmente do seu caráter. Se não é ciumento, se não é invejoso, se não é maligno, se não tem maledicência, se não fala mal, se não critica, se não é mentiroso. Se você realmente tem um coração puro onde o Espírito Santo habita, o seu louvor já está começando a ser do seu lado na perfeição. O perfeito louvor nasce do coração sem culpa, sem malícia, sem contenda, como diz a palavra de Deus. Devemos orar e adorar nosso Deus com as nossas mãos levantadas, né? Sem ira e sem contenda. Sem ira e sem contenda. Número 2, para andar mais depressa aqui, segunda característica dessas crianças, a pureza. A pureza também, a inocência e pureza. Certamente o salmista Davi, uma vez o salmista Davi falou, declarou que perguntou quem subiria ao Monte Santo do Senhor? Quem subirá ao Monte Santo? Quem estará no santo lugar? Quem poderá subir? Quem estará lá? Ali responde, são os limpos de mão e puros de coração. Salmo 24. Limpos de mãos e puros de coração. Pureza.
A pureza transforma o teu louvor num louvor perfeito, né? Foi interessante. Quem escreveu esse salmo conhecia muito bem o que era louvor a Deus. Os salmos são cânticos de louvor e de haver um homem segundo o coração de Deus. É mais essa, né? E entendia realmente o perfeito significado da palavra louvor. E o louvor verdadeiro não é somente um cântico, eu vou cantar para o Senhor, eu vou cantar. Não, não é somente um cântico, é um cântico que envolve o corpo, a alma e o espírito. Tem que envolver todo o teu ser. Senão, não é louvor, né? Vamos lá. O louvor é um ato de glorificar, de enaltecer, de exaltar o Senhor, de dizer que ele é o soberano, que Ele é o máximo. É isso. Número 3, as crianças, elas têm dependência. Toda criança é dependente dos pais. Toda criança depende da mãe, depende do pai, para se vestir, para comer, para dormir, para estudar, para tudo. Ela é totalmente dependente, ela não trabalha, não tem dinheiro, não faz nada. A criança, ela dentro da família, ela é dependente. Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. Se vocês, meus discípulos, forem inocentes, tiverem pureza e ficarem dependentes do Pai eterno, dependentes do óleo, vocês vão ser abençoados. Assim como as crianças confiam nos seus pais, sem questionar, a criança não questiona pai, né? O perfeito louvor nasce da dependência de quem tem um filho, que é filho do Pai eterno. Quando nós nos rendemos em dependência a Deus, o nosso louvor sobe como se fosse incenso suave nas narinas do nosso Deus. Já pensou, você vai cantar para Ele com dependência? É uma coisa estranha, irmão, muito estranha, quando um cantor, um instrumentista, ele é muito bom, ele é perfeito, ele sabe cantar muito bem, faz sucesso também, tem uma voz extraordinária, ele no instrumento ele é muito bom, e as pessoas começam a elogiá-lo. Olha, você é bom, você é melhor, você vai gravar um CD, vai ganhar muito dinheiro, você vai fazer. Daqui a pouco ele começa a achar que realmente ele é bom, ele começa a achar que ele é poderoso, que é maravilhoso, que é melhor do que todo mundo, e ele não sabe que ele, para cantar, para louvar, para adorar, ele tem a dependência do Senhor, que conserva muito bem as suas cordas vocais, que conserva a sua saúde, que conserva a sua sabedoria, seu conhecimento. Ou seja, ele precisa entender que tudo que ele é porque ele é dependente do Senhor. Porque cantor, louvor, adorador, que começa a se orgulhar, ficar arrogante, ele cai. Vocês já repararam quantas bandas de louvor e adoração nesse Brasil? Quantos grupos de louvor que ficaram famosos no Brasil e de repente caíram, desapareceram. Nós já ouvimos muitos grupos que faziam louvor tremendo. Eu conheço grupos que viajavam para o exterior o tempo todo, que viajavam para a Europa, Estados Unidos, cantando, era o grupo todo, era mais de 50, 60 na banda cantando, era um sucesso tremendo. Vendiam 5, 6, 10 milhões de CD. Maravilha, uma maravilha tremenda. Não vou falar muito não, senão vão acabar identificando. Mas um dia começou um problema. Eu nem quero mencionar um problema. Um probleminha pequenininho, que virou um problema maiorzinho. Daqui a pouco houve uma divisão, daqui a pouco houve ressentimento, houve mágoa, houve tristeza. Aí foi caindo. E não existem mais. As pessoas continuam por aí, um aqui, outro ali, outro lá, mas e a glória, e o louvor, e aquela unção poderosa que eles tinham, quando eles cantavam, a unção na igreja era tremenda. O CD deles era tremendo, era cada hino fabuloso. Eu só não cito o hino deles aqui para vocês não saberem de que eu estou falando. Era tremendo, mas era tremendo mesmo. O Brasil todo falava deles, no exterior. Viajaram direto aí. Eu estou citando um, mas vocês devem conhecer muitos. Vocês conhecem muitos no norte do país, no sudoeste, no sul, em todo lugar, no exterior mesmo. Quantas vezes, por não vigiarem, por se tornarem orgulhosos, vaidosos, arrogantes, quantas vezes deixam a humildade vai embora, e quando a humildade vai embora, a unção também vai, e Deus se afasta, porque acaba a inocência, acaba a dependência, acaba a pureza. Irmãos, esse negócio é sério. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes, nós botamos muita responsabilidade em cima do pastor, que o pastor tem que pregar a palavra, o pastor tem que ensinar direito, não pode ensinar errado. Mas o pastor, coitado, se ele um dia fizer uma pregação errada no domingo, e ele for para casa e pegar a Bíblia e ver que ele errou,
ele pode chegar no domingo seguinte e consertar. Olha, irmãos, domingo passado eu preguei isso, mas eu fui ver lá no meu dicionário, fui ver no meu comentário, e eu me enganei. A palavra não é essa não, a palavra é outra. Então eu peço perdão a vocês, mas vocês deletam aquilo que eu falei, aceita isso, me desculpa, me perdoa, e conserta a situação. Mas o cantor vai consertar como? É complicado. Dependência, número 4, quarta característica, o reconhecimento. Quem foi que disse para aquelas crianças, provavelmente eles ouviram de algum lugar falando, a família deles, o pai dele, a mãe deles, que aquele ali era o Messias. Por isso, quando Jesus vem, algazar, ele vem, Baruch Rabá, Baruch Rabá, Baruch Rabá Shem, Baruch Rabá Shem, Baruch Rabá, Baruch Rabá Shem. Ou seja, eles gritando, as crianças gritando, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o Messias, bendito seja ele, tão abençoado seja ele. Eles gritando coisas que era para os adultos gritarem. As crianças dando um louvor profético, reconhecendo ele como Messias. Por isso que Jesus disse assim, na inocência deles, eles me reconheceram, e vocês aqui adultos não fazem nada disso. Tremendo isso. Os meninos têm uma enorme sensibilidade e facilidade de reconhecer a paternidade, sem as dúvidas que as pessoas têm, né? Hoje você fala para um pastor, para um líder, que ele não pode caminhar sozinho, porque no reino ninguém caminha sozinho, nós somos um corpo, então não existe um lobo solitário, não existe Rambo no reino de Deus, né? No reino de Deus todo mundo tem que estar conectado com alguém. Eu vou ser um pastor sozinho, não quero me envolver com a igreja nenhuma, não quero andar com ninguém. Se você andar sozinho, tu vai cair. Porque a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Então você pode ter que se conectar com alguém. E reconhecimento. E em quinto lugar, sinceridade. Ih, que coisa linda e maravilhosa. O pessoal do louvor tem que ter sinceridade, tem que ser igual aquelas crianças, né? Porque sinceridade é uma das principais características da criança. A criança fala as coisas assim com a sinceridade tremenda, mas tremenda mesmo. E a gente às vezes não consegue entender, né? Uma criança olha para o seu rosto assim, se ele achar que você é feio, ele vai dizer assim, você é muito feio. Não vai ter educação, não vai ter nada, vai ser sincero, né? Ele fala aquilo que vem na cabeça dele. Eu não gostei de você. Ou então você leva o seu filho na casa de alguém e a pessoa bota uma comida na mesa e o seu filho diz assim, eu não gosto disso, eu não gosto dessa comida. A mãe fala assim, meu filho, que educação. Não é educação não, mas eu não gosto mesmo. Ele é sincero, fala com sinceridade, né? Não tem nada de... Não esconde nada. Uma vez eu fui parado pela Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, vindo de Brasília, e eu estava conversando com o policial, batendo um papo com ele, que estava falando por que tinha me parado, e aí parou um outro carro que estava em alta velocidade. O policial do pai parou do nosso lado, e o homem que estava no carro, né, era um oficial da aeronáutica, ele desceu, aí quando o guarda disse, você vai ter que ser multado, porque ele é o senhor em alta velocidade. Aí ele falou assim, pois é, senhor guarda, olha que coisa interessante, eu nunca fui multado na minha vida no negócio de carro. Nunca fui multado, nunca ninguém me multou, principalmente porque era velocidade. Tinha uma criança no carro que estava lá na janela olhando a conversa. Quando o pai falou isso para o policial, a criança disse, mentira, moço, mentira. Toda semana ele é multado lá em Brasília. Falou para o policial. Aí o pai, cala a boca, filho, cala a boca, não, pai, é verdade, o senhor é multado toda vez, tem um montão de multa lá que o senhor está pagando. O senhor foi nunca multado, o senhor é multado toda semana. Estragou a vida do pai, porque criança é sincera, criança não vai nesse negócio de mentira, né? E a palavra sinceridade, deixa eu dar uma curiosidade aqui sobre a sinceridade. A palavra sinceridade é uma palavra latina, né? Formação latina, que escrito assim, sine cera. Sine, separado, cera. Quer dizer, sem cera, né? A palavra sinceridade, quer dizer, você tem que ter uma palavra, um rosto, uma fisionomia, uma conversa que não seja maquiada, que não seja oculta, que não seja escondida, que seja uma conversa sincera. Isso é que significa a palavra sinceridade. Aquele que não usa máscara, aquele que é sincero. As crianças não usam máscara, por isso que o louvor delas é um louvor perfeito. Então, essas 5 características são as características que Jesus disse para os discípulos que queria encontrar em quem louvasse a ele. Vai gritar, Baruch Hashem, Baruch Rabá Hashem.
Mas tem que gritar com sinceridade, com, né, coração limpo, né, não como hipócrita, mas tem que louvar e cantar como hipócrita, porque o perfeito louvor, ele nasce do coração que tem essas características: inocência, pureza, dependência, reconhecimento, sinceridade. Tudo isso tem que estar no coração daquele que louva, no coração daquele que adora. Então, esta é a nossa palavra para hoje. Não vou me alongar mais, porque já está chegando no final. Mas leve a sério na sua igreja a questão do louvor. Leve a sério o que nós estamos falando. As pessoas do louvor têm que ser pessoas que têm que estar constantemente sendo monitoradas pelo pastor da igreja, pelo líder da igreja, porque o louvor, ele tem que ser apresentado de forma, dessas formas nós falamos aqui, diretamente a Deus, para que possa trazer a atmosfera e criar o ambiente, e o ambiente então produzir a cultura do reino, para que nós sejamos cidadãos do reino de Deus. Amém, irmãos? Louvor não é menos importante. Já falei isso aqui, eu vou repetir isso várias vezes. A palavra não é mais importante. Todos estão ali no mesmo nível no culto. Não tem uma parte menor, uma parte maior. Quando se colocava o holocausto em cima do altar, tudo no altar é importante. Tudo. As pedras eram importantes. O fogo era importante. O animal que seria colocado lá tinha que ser animal sem mácula, sem mancha, não podia ser animal aleijado, não podia ter nenhuma deficiência física nele, tinha que ser perfeito, tinha que ser macho. Havia o ritual cerimonial, era um cerimonial estabelecido na lei, tinha que ser cumprido daquele jeito, não podia mudar, como hoje também é uma coisa. E às vezes nós não entendemos isso. Quando Elias aceitou o desafio, fez o desafio para os profetas de Baal, que chegou a hora dele de fazer descer fogo do céu, a primeira coisa que ele percebeu foi que o altar estava esculhambado, que o altar estava destronado, que o altar estava quebrado, que o altar não estava como deveria estar. Então a primeira coisa que Elias fez, antes de eu botar o holocausto lá, a Bíblia diz que ele foi consertar o altar. Foi lá no rio, pegou pedras lá, reconstruiu o altar, deu um trabalho tremendo para ele. Ele teve que reformar o altar, para depois, com o altar perfeito, colocar o holocausto ali e então fazer o fogo descer do céu. E nós, no louvor, na adoração e até na pregação, temos que estar com o nosso altar restaurado, consertado, o altar de pé. Por incrível que pareça, não se ofenda com o que eu vou dizer, mas tem muito pregador por aí pregando com o altar quebrado. Tem muito pregador por aí pregando sobre altar quebrado. A palavra não faz efeito nenhum, não tem unção, não tem mensagem, não tem profundidade, não tem revelação, não tem nada. Porque o altar de onde ele prega, o altar que ele apresenta, é o altar que está esculhambado, está destruído. Tem que consertar o altar. Tem muito louvor por aí que está sendo apresentado num altar quebrado. Por isso que eu estou pedindo, irmãos, por isso que eu estou ensinando, por isso que eu estou orientando. Vamos consertar, vamos orientar, vamos fazer o certo. Na hora que fizer o certo, desce a atmosfera, cria-se o ambiente, se forma o reino, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado a todos vocês que chegaram hoje aqui, muita gente mesmo. Apóstolo Joaquim também, graças a Deus, apóstolo Joaquim, Deus abençoe o senhor. É um prazer ter o senhor por aqui com a gente, viu? Jesaías também, grande companheiro, Deus abençoe você também, Jesaías. Muita gente mesmo hoje presente aqui, aleluia. Marco Bertolino também, pastora Jane Cléia lá de Alagoas, muito bem, graças a Deus pela sua presença aqui. Jean Douglas Barbosa, aleluia, forte, isso mesmo. Pastora T. Nunes, Fátima Mieira, aleluia. Frederic Friedrich, tá difícil, o segundo nome dele é Hauler, aleluia, graças a Deus. Jean Douglas, amém, aleluia. Cláudio, Simone, e muita gente mesmo. Vamos orar, quero orar por você, e que esta palavra, irmãos, desça ao teu coração e faça você ser despertado para esse mistério do louvor e da adoração. Amém? Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti agora, Pai. A honra e a glória desta palavra te pertence, ela não é minha, Senhor. Esta palavra nunca foi minha, sempre foi Tua. Estou aqui apenas lendo, estudando, entendendo para apresentar, para ensinar, para ministrar, segundo a Tua vontade, segundo a Tua unção, segundo a Tua benignidade. Por isso é que eu te entrego de volta a honra e a glória. Você recebe, Pai, me perdoa se disse alguma coisa que não te agradou, e aquelas pessoas que estiveram nos ouvindo até agora, abençoa a vida delas, abençoa suas igrejas, abençoa seu entendimento, seu coração, Pai amado, para que se tornem grandes pessoas do louvor e grandes pessoas da adoração também.
Eu te peço e agradeço. E abençoa aqueles também que vão ouvir quando esta live for compartilhada no Facebook, no YouTube, no Instagram. Abençoa-eles também para que sejam guardados e protegidos por ti. Que a tua bênção desça sobre nossas vidas nesta segunda-feira, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe vocês poderosamente. Que a graça do Senhor desça sobre a vida de vocês, sejam todos abençoados. E na quarta-feira, novamente estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração de vocês. Quarta-feira tem mais palavra aqui em nome de Jesus. Daqui a pouco vai para o YouTube, agora está no Facebook, daqui a pouco vai para o YouTube e vamos compartilhar. Lá no YouTube, peço às pessoas para compartilhar, para se inscrever, para tocar o sininho, para dar o like ali, porque nós precisamos distribuir essa palavra para muita gente que precisa ouvir, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um grande beijo, um grande abraço do coração, em nome do Senhor Jesus.